Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Para você que está na universidade, para você que é um secular, que não tem mais fé, não acredita mais em nada, e você sempre precisa de uma razão. Você sempre precisa de um conceito para acreditar. Você precisa ouvir uma história para acreditar em alguma coisa. E Deus não é isso. Não. Deus não é uma ideia. Deus não é algo que alguém bolou. Deus é Deus. Simplesmente Deus. Quem acredita em Deus sabe o que é Deus. Boa. Só que o que acontece? Professor Samidana, por exemplo, questiona. Ele questiona. Ele fala, Muito. não, mas eu quero as provas. Ele que quer é o que todo mundo quer. Ele quer o imposto de renda da fé. Ele quer. E o que a gente dizia aqui é o seguinte: até então, o que estava no livro sagrado do nosso querido Davi, do rei Davi, todo mundo falava, não tem prova. Tá no Cadê? livro. Precisou ir um arqueólogo em 95. Isso estava escrito no livro sagrado lá atrás. Certíssimo. Precisou um arqueólogo, um Zé Mané, um Zé Ruela, escavar, achar o negócio para ele acreditar. Ele falou, agora sim eu acredito. Agora tenho provas. Por que isso, Rodrigo? Olha, eu tô com um desafio que falaram que ele não vai ler meu livro. Por que, Rodrigo? Agora eu não sei. Só o prefácio. Por que o ser humano é assim? Sabe por quê? Porque se eu leio Nietzsche, você pode ler meu livro. Claro. Não, mas eu leio vários livros. Tem que ler. Não é que eu sou Vai devagar. leitura, não. Tô brincando com você, mas essa tem que questão do ler achado, e absorver, Emílio, mas eu entendo, sem querer fazer jogo de comadre aqui, até o título do livro é um paradoxo, o ceticismo da fé. Porque, por incrível que pareça, eu, como crente, sou talvez o mais cético que tem aqui. Essa questão, por exemplo, que você falou, do lado de lá, vou chamar do lado de lá, não rotulando como se fosse time de futebol, do lado do ateísmo metodológico, existe também uma fé naquilo ali, custe que custar. Então eu vou contar essa história que você falou do Davi. Foi em 1991, só corrigindo. 91. 91, um grande epigrafista da França chamado André Lemaire descobriu na estela de Mecha, que é um artefato que está lá no Museu do Louvre, que havia a expressão Beit David. E alguns de vocês são judeus, sabe? Beit significa casa, David Davi. Beit David. De Bayern, casa de Davi. Mas aí é uma expressão que significa a dinastia de Davi. Resultado, o cara foi escrachado na Sorbonne, mesmo sendo um grande figurão, porque falar que o rei Davi existiu era uma coisa tão sem sentido, como se eu falasse agora aqui que eu sou terraplanista. Não sou. Sim. Resultado, ele ficou quieto, perdeu artigos científicos. Um ano depois, 92, foi quando o professor Avram Viran faleceu, do Hebrew Union College. Ele descobriu na cidade de Dan, na verdade não foi ele, foi a secretária, mas sempre a fama fica pro arqueólogo, uma inscrição do período do 8º século com o Beit David. Tentaram de todo jeito desacreditar a coisa. Aí depois que realmente Davi existiu, falaram, não, tá bom, ele existiu, mas ele não foi o rei do Reino Unificado de Israel. Agora, ano passado, nós estamos em 2022, 2021, fizeram um artigo na Sorbonne, 23, obrigado, fizeram um artigo na Sorbonne, na França lá, onde você consegue ler as letras em relevo, o que tem embaixo que é relevo. E descobriram que André Lemaire já estava certo desde lá atrás, que lá estava escrito Casa de Davi. Há duas provas arqueológicas existentes de Davi. E eu agora vou com a turma do NASP, até um abraço aí para todos os alunos do NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde dou aula. Agora nós vamos em julho com alunos do NASP e outros também que não são alunos do NASP, para a escavação em Lachish, lá em Israel, onde com o professor Joseph Gaffin, que é o meu primeiro professor de arqueologia, e nós estamos comprovando que existiu o Reino Unificado de Davi, a fortaleza de Davi, comprovações de Davi datadas desde lá de trás. Aí, não, tudo bem, mas não pode ser desse jeito. Então, dos dois lados, por isso que eu vou defender também o cético, do lado do cético, mas do lado do crente, às vezes tem uma autoafirmação desnecessária, porque uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Essa é uma advertência que vale para ambos os lados da discussão.
Porque você também é arqueólogo, né? Sou arqueólogo. Você tá dos dois lados do... Dos dois lados. Até quando falo os dois lados, a gente tem que entender também que criou-se uma falsa dicotomia, que você tem o religioso de um lado e a ciência do outro. Perfeito. E isso é falso. O que você tem é histerismo de um lado e histerismo do outro. Tem histerismo no lado da ciência também. Do lado da religião, tem gente que tem aquela ideia, sei lá, nirvânica, vou criar um neologismo assim, que tudo é bonzinho, tudo muito velhinho. Não, você tem muitos podres, às vezes, crimes em nome de Deus. Sabe? Isso é terrível. Crimes em nome de Deus. Mas também tem crimes em nome da ciência. E você tem pessoas de caráter do lado da ciência e do lado da religião, e pessoas que são religiosas e trabalham com ciência. Vou dar um exemplo rápido aqui. Todo mundo sabe do DNA. Francis Collins mapeou o genoma humano e ele escreveu o livro The Language of God, a linguagem de Deus. Eu sugiro a leitura desse livro. E o que vai chamar a atenção de vocês é que Francis Collins, ele declara num dos capítulos do livro que ele só veio a público admitir a força religiosa que ele tem, porque se na época da pesquisa do DNA ele falasse quão religioso ele era, ele não teria o patrocínio para fazer a pesquisa e seria execrado. E ele falou, agora que eu mapeei, que não tem mais o que falar, sou crente, ponto. Engulam essa. Eu tô falando isso porque também tem aquela falsa sensação que o crente nunca é discriminado na academia. Mas existe preconceito com a pessoa por ela ser religiosa. Sim. Então, mas por exemplo, outra coisa, aquela Eva mitocondrial, que foi outra pesquisa, porque tá no livro. Certo. Tá no livro... Você falou o livro, Céfalo, a Bíblia, né? A Bíblia, claro. Sim. Tá na Bíblia. Torá. Tá na Torá, a gente estudou Gênesis e tal, tá lá. Não, isso é uma balela tal. Precisou o quê? Fazer um estudo para descobrir esse que a mãe passa para mulher tal. Todos nós viemos de uma mãe só. Certo. Que é o que fala, mas precisou a ciência ir lá para o ser humano poder acreditar na Eva. Porque senão ninguém acredita. Fala, porra. Nem existiu. Nem existiu. Sim.